Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista para o terceiro bloco do programa. Neste bloco eu ofereço para os meus convidados o Guaraná Antártica geladinho, que tem o sabor do Brasil, tem um sabor gostoso de festa, de alegria. Guaraná Antártica, que é distribuído no Acre pela Acrebir, distribuidora Ambev. Vamos falar de um tema muito interessante, a declaração do Imposto de Renda 2011, ano base 2010. Nós vamos receber aqui Dr. Leonardo Frota, delegado da Receita Federal aqui no Acre, que traz as informações, as novidades e tira algumas dúvidas do contribuinte sobre a mordida do leão, que é o Imposto de Renda 2011, ano base 2010. Doutor Leonardo, muito boa noite, tudo bem? Muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Prazer é nosso. Doutor Leonardo, a Secretaria da Receita Federal começa a receber a partir de hoje a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2011, referente aos rendimentos obtidos no ano passado, 2010. O prazo vai até o dia 29 de abril e a multa mínima por atraso é de R$ 165,74. Não haverá formulários este ano. Uma das grandes novidades é que uma coisa que as pessoas tinham abandonado, aquela declaração por formulário já tinha sido abandonada, pouquíssimo era apresentado por formulário. E, para que você em casa entenda, quem precisa declarar o imposto de renda? Todas as pessoas físicas, nós já que falamos aqui do imposto de renda da pessoa física, que tenham obtido rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.487,25 em 2010, ou seja, quem ganha acima de R$ 1.874 por mês. Quem recebe menos que isso precisa declarar, doutor Leonardo? Quem recebe um valor inferior a 22.487 no ano de 2010 não está obrigado a declarar. Então, essa obrigação para ele não existe. Porém, se ele tiver necessidade, né, precisa comprovar o rendimento de uma atividade informal que ele exerça, ou se ele sofreu retenção, porque tem algumas situações onde o contribuinte recebe os rendimentos acumulados, junta com férias e tudo mais, acaba sofrendo a retenção. Então, mesmo que ele não atingiu os 22.487, mas ele tem o interesse de entregar a declaração para receber uma restituição ou para comprovar a legalidade de seus rendimentos, ele pode entregar sem problemas. Desde 2008 que foi extinta aquela declaração do isento, não é verdade? Isso, a declaração de isento ela teve um período de vigência ali, onde a Receita utilizou as informações para enxugar a sua base de CPF, e feito essa atualização da base CPF, não houve mais razão para continuar com essa exigência, principalmente considerando que as pessoas que tinham que entregar a declaração eram pessoas mais humildes, mais simples, e muitas vezes localizadas pelos interiores. Então, a entrega dessa declaração ela gerava uma certa dificuldade para a população. Então, durante um período ela foi necessária, hoje não mais. O programa hoje pode ser baixado no site www.receita.fazenda.gov.br. Exato. Você pode baixar no seu computador e fazer a declaração simplificada ou a declaração completa. Isso. Quando é que um modelo é mais, digamos, favorável ao contribuinte do que o outro, doutor? Geralmente o modelo simplificado é mais interessante para os contribuintes que não possuem dependentes ou não possuem muitas deduções para apresentar, né? Rendimentos baixos. Mas o interessante, uma facilidade até que o programa gerador fornece para o contribuinte, é que ele não precisa se preocupar em fazer essa escolha antes do preenchimento. Ele simplesmente vai preenchendo. Exato, abre o programa, vai lançando ali as suas informações cadastrais, as suas informações de rendimento, dependente se houver, gastos com saúde se houver. E ao final do preenchimento, o próprio programa informará o contribuinte qual o modelo mais favorável para ele. Olha só, ele vai fazendo uma análise e quando o contribuinte fechar ali praticamente seu preenchimento, o próprio programa diz, olha, melhor você... Isso, na hora de gravar a declaração, o programa vai informar qual dos modelos, né, é mais interessante. Então, se ele estiver na completa e a simplificada for mais interessante, ele vai receber esse aviso
E a decisão é dele, né? O programa, é claro, sugere. Sugere. Claro que imaginamos que ele vai decidir sempre pela porque ele tem que pagar menos, exatamente. Né? Quem é que vai querer pagar mais, né, doutor Leonardo? Agora, tem algumas mudanças. Por exemplo, uma das novidades do Imposto de Renda da Pessoa Física 2011 é o reconhecimento da união estável de casais homossexuais. Como é que se dá isso? Vamos colocar nos termos tributários, né? Para fins tributários, a Receita Federal esse ano passa a reconhecer o companheiro ou companheira de uma união homoafetiva como dependente. Então, para fins tributários, para a legislação do imposto de renda, a partir desse ano é possível incluir como dependente um companheiro ou companheira do mesmo sexo, que tem uma união estável já de 5 anos, né? já haja uma convivência, né, estável, e é possível, a Receita Federal reconhece essa condição de dependente. Não precisa comprovar nada disso a nenhum órgão, doutor Leonardo? A comprovação geralmente é feita, né, se tem 5 anos de união estável, você já tem uma história, né, você já tem para evitar fraude do indivíduo colocar alguém ali que não... É possível, mas não... O outro pode fraudar, né? É possível se obter essa comprovação através de uma investigação, A malha fina. Exatamente. Né? É a situação. 5 anos de união estável, você já tem uma história de convivência, de testemunhas, de aquisição de bens juntos. Né? Então, não é tão fácil assim você realizar uma fraude nesse sentido. Falar na malha fina, quais são os cuidados para o contribuinte não cair na malha fina? Que tipo de precauções ele tem que tomar? Olha, hoje a Receita Federal fornece informação, inclusive para os contribuintes que possuem certificação digital. É possível acessar o site da Receita Federal no autoatendimento que nós disponibilizamos, e ele consegue consultar quais são as fontes pagadoras que ele teve rendimento no ano de 2010. Então já é uma informação a mais para ele de repente não recebeu o comprovante de rendimento de uma das fontes pagadoras e, por não ter recebido, também não lembrou que houve esse rendimento, não declarou, consequentemente vai cair em malha. Né? Então, essa consulta, se o contribuinte tiver a certificação digital, puder fazer essa consulta, também é interessante já para evitar a incidência em malha. E quem não tem a certificação digital? Quem não tem a certificação digital precisa atentar para toda a documentação em ordem. Aí precisa lembrar exatamente quais foram os rendimentos, quais foram os serviços que ele prestou, quais foram as entidades onde ele trabalhou no ano de 2010. Então, juntar a documentação de toda a fonte pagadora e de todos os pagamentos que ele efetuou também. Isso é principalmente saúde, agora educação. Em 2011, exatamente. Em 2011 haverá um cruzamento e, digamos assim, que a malha fina vai estar mais fina. Mais fina ainda. No segmento de saúde, né? A partir desse ano, os prestadores de serviço médico, eles passam a entregar uma declaração que chama DMED, com informações de serviços médicos prestados em 2010. Então, essa informação vai ser cruzada com a informação que o contribuinte fornecer. Saber de onde ele executou um determinado serviço, onde ele pagou, contado com aquilo que... Exatamente, tem que cruzar as informações. O contribuinte informa que pagou pelo serviço médico e essa informação passa a ser confirmada pela declaração médica. Então, isso com certeza vai evitar muita informação de despesa que não tenha a comprovação. Né? Então, com certeza, o número de fraudes que porventura houvessem nessa prática, a partir de 2011 não vai mais existir. Então, é importante que o contribuinte verifique a autenticidade, verifique a exatidão das informações que ele apresenta na declaração de imposto de renda dele, para não ter problema com a malha. Doutor Leonardo, me veio aqui a questão. O cidadão está assistindo aqui e, poxa, eu gostaria de ter uma certificação digital para ficar mais fácil. Como é que eu procedo para poder ter acesso
as minhas fontes pagadoras direto no site. Isso. Nós temos aqui no estado do Acre, um dos agentes que emitem a certificação digital é o SERPRO, né, que funciona ali no próprio prédio do Ministério da Fazenda, aqui na Avenida Marechal Deodoro, né, no centro. E o contribuinte interessado deve se dirigir ao SERPRO, porque precisa uma relação de documentos, né, para obter a certificação digital. E fica mais fácil, inclusive, a sua vida, né, no que se refere. Mais fácil. A certificação digital hoje é uma tendência, né? Daqui a alguns anos todos vão estar utilizando esse instrumento, inclusive para transações bancárias pela internet, dá um nível de segurança muito maior, né? Evita que alguém roube tua senha e faça algum tipo de transação bancária indevida no teu nome. Né? Então, inclusive hoje existem hackers especializados em enviar e-mails fajutos. Exatamente. E o cidadão digite seu código de acesso, o cidadão de boa fé digita o código de acesso, então libera aí para o hacker, para esse bandido virtual, entrar na conta e fazer o limpa. Exatamente. Só que isso já aconteceu comigo, doutor Ló? No começo, quando iniciou esse negócio de home bank, há alguns anos atrás, Sim. uns 10 anos atrás, eu caí numa dessa, quase que me quebram. Mas realmente eles são especializados. Né? E o site, abriu um site igualzinho do banco. Sim. Impressionante, um site igualzinho do banco. Tem que ter muito cuidado e os bancos avisam. Olha, nós não mandamos e-mail dizendo para você recadastrar cartão, as pessoas têm que ter cuidado. É importante até um esclarecimento que a Receita Federal também não manda e-mail. Ah, sim. Então, de vez em quando chega aqui uns spams. Exatamente. Receita pede para você recadastrar, Receita não sei o quê, verifica a sua restituição do imposto de renda. Tem muito e-mail aí fajuto, o negócio. Verifique sua restituição do imposto de renda. Isso é mentira. É mentira. E principalmente nesse período de imposto de renda, eles utilizam com muito mais frequência o nome da instituição na tentativa de induzir a pessoa a clicar num determinado local. Digitar o CPF. Digitar informações bancárias. Exatamente. Então, o contribuinte pode ficar tranquilo, se receber algum e-mail da Receita Federal, pode apagar, não precisa nem ler, porque realmente a Receita Federal não utiliza essa forma de comunicação. Muito bem. Exatamente para evitar o uso indevido do nome da instituição. E para tranquilizar quem quer saber a data da restituição, quando é que começa a restituição? Sim. É importante, a restituição geralmente começa a partir de junho. Né? O cronograma de restituições histórico, geralmente a partir de junho, é liberado o primeiro lote. Quem é contemplado no primeiro lote? Quem entrega primeiro. Entregou primeiro, recebe primeiro. Essa ordem cronológica tem sido observada com muito rigor há um certo tempo. Né? Exceto, claro, os idosos em atendimento ao Estatuto do Idoso sempre vão ter prioridade. Tratamento prioritário. Para receber preferencialmente no mês de junho, se não houver nenhum problema no processamento da declaração deles. Né? E aí é importante também que o contribuinte, após o dia 29 de abril, ele acompanhe o processamento da declaração dele. E caso essa declaração incida em malha, desde o ano passado a Receita Federal está oferecendo um novo serviço para o contribuinte. Ele não precisa esperar a Receita Federal intimar ele para apresentar os documentos, porque isso demorava 3 anos, 4 anos. Né? Tinha um estoque grande de declarações para serem analisadas. Então, desde o ano passado a Receita Federal disponibilizou um serviço para o contribuinte antecipar a análise da declaração. Então, após o dia 29, próprio site da Receita? Sim, após o dia 29, ele vai lá no ECAC, é o nosso CAC eletrônico, ou a nossa central de atendimento ao contribuinte eletrônico. Ele acessa para consultar o extrato de processamento da declaração dele. Constatou que a declaração tem malha. Ele verifica qual é a pendência. E ele vai receber a informação de quais os documentos que ele deve apresentar para resolver a pendência da declaração dele. Agenda o atendimento, separa a documentação, comparece na Receita Federal de posse de toda essa documentação e no prazo máximo de 180 dias a declaração dele já está resolvida. Lembrando que o programa para a declaração do imposto de renda pode ser baixado direto do site, não é isso, doutor Diretamente Leonardo? do site. E você gera ali um programa no seu computador, ele tem certificação da Receita Federal, é um programa seguro. Sim. E aí você, depois de baixar o programa, fazer o download, você faz a declaração no seu computador
na sua máquina. É importante ter muitos sites também disponibilizando o download, né? Mas é importante o contribuinte ter o cuidado de baixar do site da Receita Federal, exatamente para evitar aquela situação que nós que a gente já sabe, antes, são né? os hackers. Isso. Lembrando que o endereço da Receita na internet, www.receita.fazenda.gov.br. A produção vai colocar no vídeo. Exato. receita.fazenda.gov.br. Vai estar lá o link para você fazer o download e fazer sua declaração no seu computador em casa com todo carinho. Está aí a nossa produção muito competente, receita.fazenda.gov.br. Doutor Leonardo Frota, muito obrigado pela sua vinda, os esclarecimentos. Viu? Eu agradeço, a Receita Federal sempre está à disposição para prestar esclarecimento de interesse da sociedade. E sempre que precisar de alguma informação, estaremos à disposição para atender. Da mesma forma, doutor, para vocês de casa, está aí o recado, faça a sua declaração o quanto antes. Muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.